Olá, todo mundo que acompanha aqui o canal do Obras Primas do Cinema. Eu tô de volta para falar do box do Louis Malle hoje. E para isso eu chamei um convidado especial, Eduardo Ferrarini. Seja bem-vindo. Obrigado, Joyce. Ai, que emoção. Aqui. O Eduardo é formado em cinema e ele vai comentar os últimos 3 lançamentos da Obras Primas aqui no canal comigo, nessa playlist de debates. Então já fica ligado, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos cinéfilos e ajuda esse trabalho que a gente faz com os debates a crescer cada vez mais. Quem acompanha o trabalho da Obras Primas há um tempo sabe que a Obras lançou o Meu Jantar com André, que é outro filme do Louis Malle, que particularmente eu adoro. E eu já fiquei super empolgada quando eu fiquei sabendo que eles iam lançar esse box, que traz 4 trabalhos do diretor francês, em ordem cronológica, como sempre. Amantes, de 58, Zazie no Metrô, de 60, Lua Negra, de 75 e Pretty Baby, Menina Bonita, de 78. Bom, Eduardo, eu fiquei super empolgada com esse box. Sim. Imagino que você também. O que você achou desse compilado, primeiro, né, dessa curadoria, dessas escolhas? E se você pudesse também falar um pouco, assim, em linhas gerais, quem que foi Louis Malle, né, pro cinema francês, pro cinema mundial? Então, eu gostei bastante da escolha. Ela meio que já revela essa característica do Louis Malle. Eu acho que ele é um cineasta meio flexível. Sim. Ele trabalha em vários gêneros, assim, e acho que é essa palavra, né? Ele tem essa versatilidade. Essa versatilidade para tratar de vários gêneros, ao mesmo tempo que ele é polêmico, talvez, Sim. né? Ele trabalha sempre ele sempre esteve envolvido aí com temas tabus, né? Sim. Tratando de temas tabus, assim. Mas acho que não de um jeito muito sensacionalista, sabe? Eu acho que uma coisa mais... Num tom de investigação mesmo, né? Exato. Então ele é um cineasta muito interessante nesse sentido. Como você estava comentando antes nos bastidores, é uma questão meio geracional, que ele estava envolvido com a Nouvelle Vague. Ele nasceu, né, no mesmo período que Truffaut, Godard, essa galerinha aí. Esse grupinho, né? Essa panelinha aí. Só que os filmes dele nunca são exatamente... se encaixam muito bem com o movimento. Ele vai pra uma outra pegada, assim. Acho que nem ele nunca se viu muito como parte desse movimento, assim. É comum em algumas entrevistas ele comentar: eu tava lá, mas eu não tava fazendo o que os caras estavam fazendo, Sim. assim. Então acho que ele circulava ali naquele meio, mas eu acho que ele próprio nunca se identificou o trabalho dele como pertencente à Nouvelle Vague. Sim, ele era tipo aquele amigo que colava no rolê você tá num rolê num bar e cola uma pessoa, o amigo do amigo. Total. Eu acho que ele eu tava até pensando, fazendo um paralelo com o cinema brasileiro, acho que ele era meio o Eduardo Coutinho pro cinema novo. É verdade. Sabe? Sim. Que tava ali, era amigo de todo mundo, era da mesma geração, Sim. Eventualmente fez parte de um filme ou outro da galera, mas tinha uma proposta totalmente diferente e acabou meio que ficando à margem, né, do movimento. Sim. Bom, e aí conforme ele teve 2 momentos, né, 2 fases, eu acho, que boa parte, ele fez muitos filmes na França, né, depois ele teve um período que ele foi para os Estados Unidos, no final dos anos 70, começo dos anos 80. Bom, então falando de Amantes, de 58, que é o primeiro filme aqui do box, numa ordem cronológica, ele investiga, ele traz a Jeanne Moreau, que é, enfim, um ícone, assim, absoluto do cinema francês. Sim. E uma atriz que abraçava personagens complexos. Em linhas gerais, ele investiga a questão do casamento, fidelidade, do desejo feminino, principalmente, dentro ali de um cenário de um casal burguês, né? Sim. E que é um mundo também que o Malle tem total propriedade pra falar, porque, como a gente tava comentando aqui antes, ele nasceu em berço esplêndido. Ele teve uma família muito rica e tradicional, então ele tá falando de um mundo, né? De um meio ali que ele sempre viveu, do qual ele faz parte. Então, ele critica de alguma forma também, né, esse relacionamento burguês e tudo mais, mas ele investiga como que essas relações acontecem, né? Sim. Ele trata muito dessa questão do blasé, né, tipo, é muito forte isso, pelo menos no filme, né, de tratar dessa personagem, né, da Jeanne Moreau, como essa moça, né, essa mulher que tá entediada com a vida em casa, com o marido. Ela dá umas escapadas em Paris, né? Ela vai até Paris com a desculpa de que ela vai visitar uma amiga e lá ela conhece um homem que é um jogador de polo e que ela começa a ter um caso com ele e ela costuma ir pra Paris. E que tem um lance meio latino também, também, né? Raul... Raul Flores. Flores, exato. Que é um clássico, né? Clássico. Também, né? o amante latino, é um clássico. É bem isso.
E aí, ela, nessas escapadas, né, ela fica mediando a vida dela entre a casa dela, um ambiente, nesse ambiente doméstico. Com um marido que pouco dá atenção pra ela, que ele é meio workaholic, mais velho, bem mais velho. Dono de um jornal, né? Aí chega um determinado momento que essa vai se agravando, né? Ele vai ficando cada vez mais uma tensão entre ela e o marido. Uma desconfiança mútua, né? muito forte. E ele decide, assim, tratar, chama, né, a amiga e o Raul Flores. O Raul Flores pra um jantar. Meio que querendo saber quem que é essas pessoas com que ela convive tanto em Paris, que ele tá tão desconfiado. E aí ela, no meio da viagem, né, dela, acho que de Paris até a casa dela, pra chegar a tempo antes da amiga e do Raul, o carro dela quebra no meio da estrada e ela acaba pedindo carona pra um rapaz, um arqueólogo, né? Sim. Que decide dar meio carona com ela, e a relação deles é meio... de atrito, conflituosa, né? Tipo, no início eles tem uma negação, né? É meio provocativa. Sim. Ele meio que dá uma esnobada nela quando ela fala dos amigos que ela tem, tipo, você ele conhece. Tira sarro, ele fala, não, essa galera é um saco. Tipo, nossa, insuportável. E tem essa relação começa conflituosa, e aí ele decide levar ele leva ela até um mecânico, decide levar, e aí no final das contas decide levar ela até a casa dela, e aí ele fica pro jantar, né? E aí o resto... E aí o resto se desenrola, assim, é muito interessante a maneira como... Não sei, eu gosto muito, por exemplo, o filme foi muito polêmico na época, né? Sim. Foi muito polêmico mesmo, assim. Primeiro por conta do tema, né, do adultério. E de ser o tema do adultério e, tipo, da protagonista ser uma mulher... E não ser um filme que é meio punitivo, ou que não traz uma culpa acoplada não é... à situação. E o fato de ter 3 homens também, né? Eu acho que é um diferencial. Não é só um amante, né? São 3. Tipo, nossa. E não é nunca num tom... acusatório. Acusatório, nenhum olhar julgador com relação a ela. Tipo, trata muito mais de um vazio existencial da personagem, da maneira como ela tá inserida naquela classe, naquela vida muito tediosa. E isso também, inclusive, eles fazem o tempo todo no filme, tanto na fala dela com a amiga, dela com o marido, o filme todo é permeado por falas que explicitam essa coisa da vida provinciana, que seria essa vidinha dela com o marido naquele casarão no interior, e a vida parisiense, né? Sim. Que seria a vida da cidade grande, moderna, então ela discute com a amiga a todo momento questões de moda, que penteado que as mulheres estão usando em Paris, o que é considerado vanguarda e o que é considerado provinciano. Então tem muito esse dilema entre 2 mundos, né? O que seria o papel dela dentro de um casamento, como uma... Não dona de casa, porque ela tinha de empregados, né? Mas com uma vida, assim, entediante, que ela vive pra filha e pro marido, vive pras decisões relacionadas à casa, o que cardápio vai ser do jantar, enfim, atividades desse tipo. E essa mulher moderna, né? Que é o contraponto da amiga dela, que também é taxada como uma pessoa extremamente vazia e fútil e superficial, né? Sim. Então tem um pouco essa coisa desses papéis, assim. Sim. E ainda mais sendo Paris, né? Que eu acho que é a capital de uma das maiores referências, assim, pra moda e pra... essa coisa meio cosmopolita, né? Sim, total. O filme foi muito polêmico na época, né? Nos anos... 58, porque primeiro por abordar sobre adultério. Sim. E nessa perspectiva da mulher. Segundo, porque muitas pessoas consideraram na época um filme pornô. É muito louco isso. Só por causa que traz a curva do seio da Jeanne Moreau. Tipo, nem aparece... exatamente o mamilo dela, sabe? Tipo, é só a curva do seio dela. E já foi a coisa mais escandalosa pra época. Tanto que ele foi um caso famoso nos Estados Unidos. Era uma questão jurídica famosa, esse filme, por conta de ter ido para julgamento para se o filme era considerado pornô ou não. E teve uma fala famosa de um juiz que comenta que você sabe quando você vê. Alguma coisa assim, né? Nessa decisão, o filme acabou não sendo considerado pornô, né? Mas o filme, ele realmente teve toda essa polêmica, assim, em cima disso. O Mali, inclusive, comentou numa entrevista aqui dos Extras, que ele fala sobre os amantes,
que ele tava cansado de ver filmes em que na cena de sexo a câmera apontava pra janela, né? E aí ele falou, a gente tem toda uma história do cinema em que nesse momento, né, entre essas duas pessoas, a câmera aponta pra janela. Ele falou, eu até apontei pra janela, só que eu quis esperar um pouco e apontar depois, porque eu queria dar um passo à frente, né? Sim. Além desse padrão, né? Ele sempre acaba se envolvendo em polêmica, porque ele justamente falou que cada filme dele é uma maneira de dar um passo à frente e experimentar coisas que ele, no entendimento dele, não estavam sendo feitas dessa maneira. Então ele tenta ir um pouquinho pra no próximo filme ele ir mais ainda. Então é como se ele estivesse forçando um limite ali pra entender qual que é o limite real, assim. Mas ele meio que vai indo pra tentar de alguma maneira quebrar esses padrões, né? Sim. Então acho que faz todo sentido, né? Com o fato da gente ver os filmes deles e entender por que cada filme dele gerou uma polêmica diferente, né? Diretor ousado, né? A gente tá falando tanto dessa versatilidade do Mali, e a gente já pode ver o quão versátil ele é, pensando que 2 anos depois, em 60, ele fez o filme Zazie no Metrô, que não tem absolutamente nada a ver com Amantes, né? Por conta do Mali ser tão... Esse diretor muito experimental, né? Que testa coisas. Isso é uma comédia, eu acho que é o filme que ele mais testa linguagens e coisas muito... narrativas diferentes, assim, tem maluquices, assim, muito interessantes. O Zazie no Metrô basicamente, tem uma premissa muito simples, né? Que a Zazie é a sobrinha de um dos personagens, e aí ela vai pra Paris, né? Ela mora com a mãe dela no interior, ela não tem pai e tudo mais, e aí ela vai com a mãe dela, que vai encontrar um namorado novo, né? Um namorado novo, então a mãe dela larga ela na mão do tio dela. Ele acho que é muito conhecido pelo papel dele no Cinema Paradiso. Sim. Que ele é o avô do menino protagonista. Ele também fez um filme que eu gosto muito, né? Ele faz o Pablo Neruda, do Carteiro e o Poeta, que eu adoro. Sim. Então é um ator que, também ficou conhecido, assim. Exato. E é uma dupla incrível os dois, assim, super desajustados. E ela é uma menina extremamente elétrica, né? Que fala o que pensa e fala palavrão, enfim, choca todo mundo e meio que não tem um filtro, né? Não existe um filtro na cabeça dela. E ela vai passar esses 2 dias, né? São 2 dias, né? Um final de semana que seja com um tio em Paris, e o sonho dela é conhecer o metrô. E aí acontece que ela chega lá, o metrô tá em greve o tempo todo que ela fica na cidade. Então o filme é basicamente essa coisa exploratória, né? Sim. Da cidade de Paris. Então é muito legal como ele filma a cidade, como ele usa essas locações externas e ícones turísticos, né? Da cidade, construções, enfim. Então tem toda uma questão de arquitetura e tal. Esse passeio da Zazie em Paris é um passeio nosso também, né? Também. Por Paris, então é muito legal. O filme parece meio que um quadrinho, né? Quadrinho filmado, né? É muito louco isso. Acho que o melhor comentário que eu tinha lido sobre o filme é que ele é o filme mais desenho animado, live action de todos. Porque ele realmente ele tem uma coisa muito desenho animado. Tem uma perseguição, né, envolvendo um policial que, tem até aquele mote clássico de desenho animado, que é um personagem correndo, tem um corredor com um monte de porta, um personagem corre, o outro corre atrás, um personagem surge da outra porta, outro personagem surge de outras portas, assim. Então, o uso das cores também, ele é extremamente colorido, ele parece uma HQ mesmo. Ele é muito, exatamente, ele é muito... Ele tem uma coisa bem estridente em vários sentidos, né? Sim. Tanto na cor quanto no som, então ele é uma barulheira o tempo todo, seja de trânsito, seja das pessoas discutindo, das pessoas... É um filme meio caótico, né? Sim. O filme tem um aspecto muito caótico, assim, porque tem muitos personagens, tem uma galeria cheia de personagens, e você vai acompanhando até umas subtramas com outras pessoas. Exato. E é um filme, assim, muito, muito louco, assim, nesse sentido. Tem o lance da montagem com a alteração do frame rate, né? Do filme. Sim. Então tem uma alteração... Os personagens que acelera, né? Acelerado, então fica uma imagem um pouco mais robotizada, né? Sim. Deles andando rapidinho, assim, então... Tem toda essa aceleração da imagem, né? Todo esse tratamento, tem essas trucagens também, né? Que ele usa. Então, você tá falando que você tem um quadro, você tá falando com uma pessoa aqui, mas a pessoa aparece nesse canto do quadro no segundo seguinte. Sim. Então, parece que ela tá se deslocando, assim, de um modo invisível, que você não vê, né? Ela só surge e desaparece, assim,
nessa velocidade. Como a gente tinha comentado antes, né, o Louis Malle nunca foi muito próximo, assim, ele conviveu com a Nouvelle Vague, mas ele não pertencia ao movimento da Nouvelle Vague. Mas o Zazie no Metrô acho que é o filme que mais se aproxima do aspecto da gênese da Nouvelle Vague, que são filmar em locações externas, reais, e ter toda a montagem também é muito picotada. E também um distanciamento da linha narrativa, né? Sim, exato. Da linha narrativa, assim, linear, né? Sim, no caso. então, totalmente... Truffaut admirou tanto o filme que ele até escreveu uma carta entusiasmada pro Malle elogiando o Zazie no Metrô. Acho que justamente por o Zazie ter essa pegada, assim. Esse tratamento diferente, né? Quanto à montagem, a linguagem e tal. Então, um filme, assim, bem louco. É muito engraçado também, né? Ele é divertido. Sim. E ele tem umas coisas assim, tem umas coisas que são... Tem umas discussões interessantes ali também, né? Sim. Ela foge em absoluto do que você imagina pra uma garota da idade dela, assim. De uma boa garota, uma garota comportada. Como você falou, ela fala palavrão. Ela quer usar calça. Na época em que, imagina, você usar uma calça jeans. Exato. Então, tem alguns insights, assim, no filme que são incríveis. Ela quer usar calça jeans, numa época em que as mulheres basicamente usavam saia. Sim. Ou vestido. Então ela fala que ela jogava futebol. Sim. Sabe? Então tem algumas coisas ali muito interessantes. E ela tá sempre contestando, né, a autoridade, sempre causando a discórdia entre os adultos mesmo. Então, assim, é um filme... E ela fala muitas coisas que são politicamente corretas, né? Vamos dizer assim. Tipo, essas coisas, assim, de ela... acusar o tio de ser homossexual, alguma coisa assim, tipo, meio muito... Ela quer porque quer saber isso, né? Porque ela não se convence com o relacionamento dele com a estilista. Exato. Lá, né? E eu acho também interessante dessa coisa do tio dela, né? De ela tá envolvida e ficar esse contraste, né? Entre, por exemplo, ela passa um tempo com esse policial, né? Que fica perseguindo ela e que meio que tenta ajudar ela no começo. Ela convive nesse meio artístico com o tio dela e com esses vários outros personagens que tem tipo uma garçonete, né? Uma coisa tipo... E que tem muito mais permissividade nesse mundo, né? Sim, exato. É um filme que eu acho que ele combina muito a personalidade da protagonista com a linguagem estética que ele adota. Então, a personagem, ela é exatamente o que é o filme, né? Essa coisa muito energética, caótica, e que tá o tempo todo, assim, jogando... falando coisas e que tem tudo a ver com a época em que o filme foi feito também, né? Sim, exato. Que é 60, né? O que é a década de 60? Basicamente quando o mundo das certezas entra numa derrocada e tudo é alterado, né? Então tem uma série de coisas que acontecem nessa década que tem a ver com uma questão de liberdade maior, seja para as mulheres ou dos costumes. Então tem a ver com uma época que é emblemática nesse sentido, né? Sim, nada mais propício para isso do que ser o protagonista ser uma criança, uma menina, né? Sim. Então, tipo, como se tivesse a semente nascendo da contracultura. Sim, exato. E aproveitando esse gancho que a gente tá falando desse momento de mudança, não só de uma nova França, né? Mas de um novo mundo, né? De uma nova sociedade que começa a emergir, né, a ser questionada e também a aparecer. Tem o Lua Negra, que começa, vejamos, né, com uma guerra que, ao que tudo indica, é uma guerra entre homens e mulheres, entre homens e mulheres. Então é uma guerra de gêneros, gente. Nossa. Né? Estamos aí até hoje. Mas é uma guerra de gêneros, então tem essa guerra fictícia, né? A gente não entende quais são as motivações pra ela, mas a gente só entende que rolam fuzilamentos, inclusive a protagonista do filme tá fugindo, né? Fugindo, desse ataque, né? Ela até usa uma roupa pra se disfarçar. Sim. E é curioso que acho que a proposta do filme é justamente ser uma coisa... como o filme trabalha muito com simbologias e arquétipos, ele nem se dá o trabalho de explicar o que gerou a guerra e tal. Só tá acontecendo. Sim. E são, tipo, exatamente duas coisas que ele gosta muito de trabalhar, né? Que tinha essa coisa muito forte do masculino e do feminino, e que são coisas muito primais, assim, né, vamos dizer assim, e ele evidencia, assim, como simbologia. Então, é muito forte o que ele tá lá só pra poder brincar com as simbologias e com as coisas. Tá muito longe de ele criar uma narrativa pra explicar o que é a guerra. Sim, tem essa coisa da não explicação, né? Ele se distancia completamente de qualquer explicação. É assim, as coisas são porque são.
elas chegaram nesse ponto. O slogan do filme é Alice no País das Maravilhas apocalíptico. Melhor definição. Tipo... O filme, assim, ó, já adiantando, acho que de todas as adaptações que tiveram do Alice no País das Maravilhas ou inspirações baseadas nessa história, eu acho que essa vai ser a mais louca. Essa é a mais distante, e mais inusitada e estranha que vocês vão ver na vida de vocês, assim. Arrisco dizer. E é muito legal como ele trabalha a guerra, porque ele coloca uma coisa que assim, a guerra tá acontecendo em torno, então a Lily, essa personagem que começa fugindo, né, que ela foge desse massacre, desse fuzilamento, ela vai pra uma mansão no meio do nada, onde ela tenta se refugiar, né, de alguma maneira. E aí lá também ela descobre um outro mundo dentro daquilo que a gente vai comentar. Mas o filme todo ele trata de uma coisa que é a iminência da guerra. Sim. Você tá naquela mansão, você tá naquele casarão, você tá seguro, entre aspas, né? A Lily tava segura. Só que a todo momento você escuta barulho de tiros, você sente essa aproximação da guerra. Tem a coisa do rádio, né? Tem uma personagem, uma velha, que fica numa cama e tudo mais, que é a personagem com a qual a Lily mais interage no filme. E ela, aparentemente, recebe informações via ondas sonoras, né? Sim. Por um radinho que ela escuta. Sim. E aí, parece até que ela tá numa posição de comandar a situação ali, né? Como se ela fosse como se ela tivesse poder de prever e manipular situações. Sim. Como se ela tivesse... É o único contato que ela tem, tipo, que se tem do mundo externo. Do mundo externo. Exatamente. Então, eles estão naquela situação de isolamento, né? Dentro dessa casa. Mas é muito legal isso, como ele trabalha o tempo todo. Ele não deixa você esquecer que lá fora tá acontecendo uma guerra. Sim. E isso torna tudo mais medonho, né? Sim. Porque você pensa, em algum momento essa guerra vai chegar nessa casa e essa casa não vai ser mais um porto seguro. Então tem esse perigo constante, né? Que é uma sensação que pessoas em situação de guerra, nunca vivi isso ainda bem, pessoas em situação de guerra devem sentir o tempo todo, né? Sim. Sentir a guerra presente, nem que seja... assim, no ar, né? Não fisicamente, mas simbolicamente. Porque o filme, eu acho que ele é muito curioso nesse sentido, né? Porque é um filme que é recheado de animais. Ele coloca a figura de vários animais, assim, ele coloca... E acho que tem até... o box do Smiley inclui uma entrevista que ele comenta sobre as simbologias do filme. E ele comenta que a proposta era justamente colocar os humanos e os animais como uma espécie única. Como se pé de igualdade, né? como se eles fossem da mesma... Como se tivessem num pé de igualdade, não houvesse uma espécie dominante. Então, por exemplo, você vê aquela cena recorrente, né, dos porcos com as crianças nuas correndo. Isso é muito... Nossa, muito louco isso, gente. É muita viagem. Então, e o tempo todo o filme tá recheado de animais. Então, começa com um rebanho, né, de ovelhas, ela interagindo com tipo de uma lagarta, né? E aí na tem casa... as plantas também, que é muito legal, né? Porque essa coisa dele humanizar os animais, né? E, por exemplo, tem uma cena em que ela chega no casarão que ela tá em cima de umas plantas, né? Umas plantinhas pequenas, umas florzinhas. E aí as florzinhas começam a chorar porque ela tá amassando as florzinhas. Então é como se ele desse vida, né? Além da vida que a natureza já tem, né? Obviamente. Mas desse essas outras habilidades, né? Que seria de chorar, de falar, de se comunicar com os humanos, né? Se comunicar através da fala, no caso. Sim. Ele não queria que os personagens humanos, eles falassem com... Ele queria que o mundo não se falasse com, tipo... palavras, com verbalizações, né? Sim. Então, geralmente são por gestos, toques... São personagens, assim, com olhares e que geralmente... Tanto que demora muito tempo pra começar a ter fala no filme, né? Exato. Demora muito. Deve ser meia hora, 40 minutos a primeira fala. Sim. E eu acho que ele tem um aspecto... Acho que ele abraça o fantasioso, não só nessa coisa das plantas, né? Que choram. Mas que de ter, acho que o animal mais icônico, né? Que é um unicórnio. O unicórnio mais... como eu posso falar? Acho que o unicórnio mais... atípico que você vai ver no cinema. Porque ele é tipo ele é um burrinho. Ele é tipo o quê? Ele parece um burrinho gordinho. Ele parece um burrinho bem gordinho, só que ele tem um chifre. Só isso. Só que ele é super sábio, né? Ele fala tudo também. Que tá rolando, né? E ele fala no filme. E ela fica com essa obsessão, né? De tentar falar com ele também. E tentar, tipo... Se comunicar de alguma maneira, né? Sim. E tem uma angústia da Lily, da protagonista, em não conseguir se comunicar. Então ela tenta achar respostas. E acho que é isso que o Mário tá discutindo também, né? Essa coisa da comunicação. Tem uma coisa que o Mário falou que marcou muito, que ele falou que no mundo onde as palavras são tão banalizadas e elas estão aí o tempo todo disponíveis e as pessoas só falam, a gente não dá espaço, não deixa margem para outras formas de comunicação. Então era isso que ele queria, de alguma forma, combater, né? Sim. Não combater, mas...
questionar nesse filme, né? E então ela tenta achar essa resposta o tempo todo, né? Sim. E aí o unicórnio meio que quebra ela, assim, né? Sim. A hora que ele fala, ai, tá bom, nossa, que saco você ficar indo atrás de mim, né? Tipo, ele é super consciente do que tá rolando. E então é isso, né? Tem uma inteligência atribuída aos animais que os humanos, eles não são dotados, né? Eles têm atitudes mais animalescas do que os próprios animais, né? Sim. Eu acho também interessante comentar, né, que além da personagem da senhora e da Lily, tem os outros dois personagens, né? São os irmãos. Que são os irmãos, que curiosamente os dois se chamam Lily, né? O filme, ele aborda um pouco, não sei, ele dá um aspecto também de sonho, né? De ser uma coisa meio lúdica, de sonho. Todas as pessoas e figuras dos nossos sonhos nada mais são do que nós mesmos. Representações, projeções de nós mesmos. Então é curioso que esses dois personagens se chamam Lily igual a personagem. Então como se ela estivesse também entrando num mundo que fosse particular dela. E é curioso porque esses personagens não falam também, eles são muito parecidos. Dá a entender que eles são irmãos. E o que eu acho muito interessante é como o filme amarra essa questão dessa guerra dos sexos, né? Dos gêneros, digamos. E aí tem uma cena icônica de uma batalha entre esses irmãos, né? Sim. De uma batalha entre esses irmãos, que é uma das cenas mais interessantes do filme, na minha opinião. E aí é como se fosse um pouco inevitável não chegar nesse ponto, né? Sim. De conflito. Sim. Porque essa dupla começa de uma maneira super harmoniosa e termina numa batalha de vida ou morte, né? Sim. Basicamente. Sem um motivo aparente. Sim. Em uma proporção menor é a guerra do lado de fora da casa dela. Contaminando o interior da casa, né? As relações ali. E caminhando pro último filme aqui do box, Pretty Baby, Menina Bonita. Eu acho que é um dos mais controversos, assim, se a gente pode usar essa palavra. É um filme que trabalha muitas crenças e valores pessoais, eu acho, de quem assiste, assim, de várias maneiras. Ele traz a Brooke Shields jovem, muito jovem, assim. Quem não conhece, né, a estrela do Lagoa Azul. Claro, Sessão da Tarde. Diva, maravilhosa. Já mostra muito bem esse controle dela, né? Eu fiquei muito impressionada com isso, né? Como uma atriz tão jovem tem um controle de cena. O próprio Roger Ebert, na crítica dele sobre o Pretty Baby, ele elogia, assim... largamente a atuação da Brooke Shields, assim. Não, é muito impressionante. Assim, por cima, ele conta a história. A protagonista é a personagem da Brooke Shields, que é filha de uma prostituta, e ela aparentemente nasceu, cresceu e vive dentro de um bordel, né? Na década de 10 em New Orleans. Sim, prostituta interpretada pela Susan Sarandon, né? Que é um outro monstro aí e que... acho que foi o primeiro filme que ela trabalhou também com o Louis Malle no Atlantic City. Então é o primeiro filme de uma parceria, né, entre os dois, assim. Primeiro filme dele nos Estados Unidos. O primeiro filme o primeiro filme que ele fez nos Estados Unidos, quando ele se mudou pra lá. E que inicia essa fase dele dos Estados Unidos, que aí já inclui também O Meu Jantar com o André. E aí o grande plot, assim, desse filme, acho que é o fato... tem essa ambientação, né, que você entende que tem essa vida no bordel, que as prostitutas convivem com empregados, com eventualmente seus filhos e com personagens externos ali que transitam. Com a dona, né, do bordel. Com a dona do bordel também, ali dentro, tem esse casarão. Mas, e os clientes, né, que vêm e vão o tempo todo, mas o grande lance do filme é o fato de que a personagem da Brooke Shields tem 12 anos e a virgindade dela é leiloada. E aí, então tem esse ritual de iniciação dela no mundo da prostituição, né? Porque até então ela tava ali só... Enfim, né, morando ali, né, fazendo favores, ajudando as prostitutas, ajudando a própria mãe. E a própria mãe, o começo do filme é a mãe parindo o segundo filho dela, né? Sim. O filme começa... Eu acho engraçado porque o filme começa com essa cena... Eu jurava que era, tipo... Era como se eu tivesse... Eu achando que era, tipo, uma cena de sexo. Eu também. Exatamente. Essa primeira filme... Assim, tem diretores que sabem começar um filme, vamos combinar, né? Nossa. Sabem como começar um filme. Essa cena, a partir do momento que você sabe que o filme se passa num bordel e que vai tratar do tema da prostituição, você já imagina, né? A cena começou... E aí você tem, no quadro, a personagem da Brooke Shields olhando com uma cara meio de espantada, né? Sim. E aí você vê uma mulher gemendo, né? Ofegante e tudo mais. E aí o primeiro pensamento foi... Ela tá vendo a mãe dela transando com um cliente. Óbvio. E aí, no momento em que a câmera se desloca, assim, e vira pra mãe na cama, você entende que ela tá dando a luz, né? Dando a luz pro... O que é muito louco, né? Esse paralelo, né? Já começa com esse paralelo, né? Sim, é muito bacana. É muito interessante isso. E aí já dá o tom total, esse leilão da virgindade dela. E aí ela é inserida nesse mundo...
ao mesmo tempo em que tem ali uma outra subtrama, que mais pro final do filme vai ficando mais em evidência, que é a relação dela com o fotógrafo, né? Que é um fotógrafo que entrou ali por interesses artísticos, né? Porque ele queria fotografar prostitutas e tudo mais, então ele fotografava a mãe dela, a personagem da Susan Sarandon, e aí ele passa a ter um outro tipo de relação com as prostitutas ali, e principalmente com a garota. O que dizer de Pretty Baby? Meu Deus. É assim, é um filme realmente que ele testa crenças e convenções que você tem, e de que até que ponto aquilo é certo, ou até que ponto aquilo é certo e errado. Porém, a gente tem que entender que a ambientação do filme é década de 10 no interior dos Estados Unidos. Sim, então, exato. Então, tenhamos isso em mente, pra gente partir desse pressuposto, né? Exato, e partindo desse pressuposto, acho que ele dá um olhar muito direto com relação a como funciona aquela dinâmica da casa e dos empregados. Relação com os negros também, exato. a questão racial, né, que é discutida, né? Sim, porque assim, a protagonista, né, ela vê aquele mundo com muito normal. Naturalidade, né? Uma naturalidade. Ela nasceu ali, né? Ela nasceu lugar. ali. Tem a família dela, né? Então é muito louco porque ela anseia por ter a virgindade leiloada, de perder a virgindade, de poder ser uma prostituta igual porque ela quer ser considerada... Isso é o que separa ela de ser considerada uma criança e uma mulher, né? Quero ser lida e vista como uma mulher. Exato. E para isso, ela precisa fazer essa transição, né? E pelo contexto e pelo esse universo que ela convive, né? É muito normal ela ter esse tipo de mentalidade, né? Tipo, Sim. É o que se esperaria, né? Sim. Eu acho que ele gerou muita controvérsia, né? Principalmente por trazer uma atriz tão jovem, né? Cenas de nudez. Enfim, uma menor de idade. Então, uma série de complicações, né? Que o filme enfrentou também. E uma coisa que eu tava vendo recentemente que é muito interessante é que a própria Brooke Shields, ela fez, acho que... Ela estudou numa universidade que eu não vou lembrar o nome agora, Estados Unidos, super renomada, e ela fez uma especialização em literatura francesa, coisa do tipo. Eu só sei que a tese dela, na graduação, foi um estudo que ela fez sobre, justamente, tô falando aqui a grosso modo, justamente sobre o tratamento e a representação dessa personagem da infância à juventude nos filmes do Louis Malle. Sim. Então ela fez uma tese sobre isso, assim. Nossa. Acho que muito por conta da própria experiência que ela teve, né? Quando ela realmente era uma criança, pré-adolescente, vai? Sim. Uma pré-adolescente, 12, 13 anos. Eu não achei que ele trata de uma maneira muito sexualizada. Sim. Acho que ele trata de uma maneira muito, não neutra, mas assim, ele... Natural. Ele é de uma forma muito natural e ele também não tenta glamourizar de alguma maneira essas cenas de sexo, essas cenas de nudez, sabe? Ele trata também os personagens, por exemplo, o personagem do fotógrafo, eu acho que ele consegue retratar essa mudança que você tem com relação a ele, que ele parece ser um sujeito gentil, né, e educado com as mulheres da casa e tal, até o ponto de que ele... Diferentão, né? Diferentão. Tipo, aí você descobre que ele é um boy lixo. Ele descobre que ele é escroto, né? Tem uma relação meio abusiva, né? Ele tem ciúmes, assim, possessiva, né? Com o personagem da Brooke Shields. O Louis Malle, ele é habilidoso em dar essas várias dimensões, né? Das personagens. E a caracterização também da época é incrível, né? Sim, é incrível. Tanto o figurino... direção de arte. Sim, ele é muito cuidadoso, né? Nesse filme. Isso fica bem evidente, né? Eu gosto muito do design de produção da casa. O começo do filme eu acho muito bacana quando ela tá correndo entre os aposentos da casa e tem aquele monte de personagens. É uma maneira incrível de apresentar aquilo. É uma galeria, e é aquela galeria cheia de personagens, cheia de figuras que são muito diferentes entre si. E cria esse choque, né, de ser uma menina de 12 anos que tá percorrendo por aquilo. Ele é bem fidedigno, né, com relação a essa reprodução desse período, assim. É um filme bastante impactante e honesto, talvez. Sim. E você para pensar quantas Pretty Babies não deveriam ter existido, né, naquele período. Não parece ser tão absurdo isso, né? É um filme que eu acho que tinha que ter sido feito nos anos 70, né, porque eu acho que um filme... Se esse filme fosse feito hoje... Eu acho que ia ser, sim, ia ser a coisa mais... atacada e... Não, assim, seria o maior escândalo de todos os tempos. As pessoas iam ficar alvoroçadas. Sim. As pessoas na internet, nossa, enfim. Indo pros finalmente, a gente tentou traçar aqui um panorama do trabalho do Louis Malle, né? De que tipo de temáticas e abordagens e coisas ele se interessava. A gente tem os cards aqui de costume,
que vem junto com a edição. E pra comentar aqui por cima os extras, tem muito extra bacana aqui nesse DVD. Entrevista de um programa de TV que ele discute o filme Lua Negra, justamente essa Bem questão, bacana. o uso dos simbolismos nesse filme. Tem uma entrevista que o Miley fala sobre os amantes, que eu já comentei aqui pra vocês. Tem uma entrevista com a Jeanne Moreau, uma de 58 e outra de 72, que ela fala nesses dois momentos específicos, né? 58 no calor do lançamento de Amantes, e 72 ela já mais velha, olhando pra trás e comentando como foi essa personagem na trajetória dela e tantas outras personagens de mulheres que caracterizaram, né, o trabalho dela. E tem uma entrevista também com a Zazie, né? Casazi. Que demais, também é muito imperdível. A gente tem, então, conteúdo aqui extra pra rechear essa maratona Lu e Mali. Lembrando que super indico já o lançamento antigo do Obras, aqui é uma oportunidade ótima, né, pra relembrar Meu Jantar com o André, que é muito, muito, muito interessante esse filme. Eu pessoalmente gosto demais. E reforçar aqui esse novo lançamento, box do Lu e Mali. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço, lisonjeado de estar sendo convidado aqui. Mas é um belo box, gente. Sim, com Sério, certeza. vale a pena. A gente ficou bem animado com esse lançamento. Então a gente se vê na próxima. Até mais, tchau, tchau.